O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste terceiro trimestre. E ainda consideremos a lição atual é a de número 2 e o título agora, A Natureza do Evangelho de Cristo. Nós estamos numa sequência dentro do mesmo livro, da mesma carta de Paulo, pelo que pode observar algumas colocações do capítulo 2 que agora vamos estudar, estão sendo tratadas em consequência daquilo que foi exposto no capítulo anterior. Então, esta lição número 2 é sequencial ao assunto que estamos tratando desde o capítulo 1. No caso, o Evangelho de Cristo e a sua natureza. Lição 2, a natureza do Evangelho de Cristo. Temos para a leitura bíblica 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos de 1 até 13. Mas, reafirmando, vamos estudar todos os versículos deste capítulo 2. Até o 13 seria uma leitura bíblica com a classe. Este texto temos nas Sagradas Escrituras. Eu prefiro fazer leitura do texto progressivamente, repartidamente, à medida que nós formos estar estudando nos tópicos do desenvolvimento. Assim, ainda continuando o nosso assunto, esta lição número 2, lição A Natureza do Evangelho de Cristo, tomamos como textual o verso de número 9 desse capítulo 2, que diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ainda em sequência, apresentando o esboço do nosso estudo de hoje, teremos o assunto Natureza do Evangelho de Cristo, desenvolvendo-se nos tópicos: primeiro, a simplicidade e o poder do Evangelho, a sabedoria divina do Evangelho e, finalmente, a espiritualidade do Evangelho. Vamos desenvolver a nossa lição nesses 3 títulos, observando que vamos tomar os versos de 1 a 5
no primeiro tópico, no segundo, verso 6 até o verso 9, também da nossa leitura bíblica, e finalmente no terceiro tópico vamos estar desenvolvendo, considerando os versos de número 10 até o verso 16, no que se encerra também, vamos dizer assim, este capítulo de número 2. Continuemos na nossa sequência de estudo, apresentando então a nossa introdução. Assim nós podemos estar lendo. A fim de tratar o problema das dissensões na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo começou por lembrá-los de que o evangelho pregado por ele falava da cruz de Cristo, e nisso não havia motivo para a vanglória carnal, nem para o sentimento faccioso. Em confirmação ao seu argumento, o apóstolo considera no presente texto as características peculiares do evangelho de Cristo e do seu anúncio entre os homens. Consideremos então, em outras palavras, porque vimos anteriormente, na lição anterior, Paulo falando da divisão que havia entre eles, em que cada um se dizia seguidor ou de Cefas, ou de Apolo, ou de Paulo, ou de Cristo, e Paulo o censurando neste sentimento de divisão entre eles, colocou que não era coisa humana o que estava existindo na pregação do evangelho, mas uma atuação do poder de Deus, pelo que não era baseada em homem algum, nem em Cefas, nem em Apolo, nem nele mesmo Paulo, mas tudo era Cristo, era o poder de Deus que era ministrado aos homens. Ou aquela palavra que ele argumentou na lição passada, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É a afirmação dele. E colocou ainda, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, para os coríntios, para ele, Paulo, que somos salvos, é o poder de Deus. Então não é atuação de um ou outro elemento, Apolo, Paulo ou Cefas, mas era tudo de Deus, é Deus operando. Em continuidade, vamos entrar então no capítulo 2, que vai argumentar mais um pouco este assunto, e no nosso desenvolvimento estaremos entrando no primeiro tópico, a simplicidade e o poder do evangelho, e em sequência, naturalmente, mostrar a sabedoria de Deus e a atuação do Espírito de Deus em tudo isso. Mas fiquemos na simplicidade, tão somente simplicidade e poder do evangelho. Para nós falarmos neste assunto, agora sim apresento a parte inicial do nosso texto bíblico, do verso 1 até ao verso 5, que coloca para nós: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse
em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então observe que ele volta ao assunto falado anteriormente. Se ele falou que o Senhor não o mandou a batizar, ou, colocando outra palavra, estar numa assistência às ovelhas e ser como pastor local, ou ali levantar discípulos em torno dele, não foi isso que o Senhor falou, mas antes ele passava levando o evangelho, formando grupos e em seguida ia em frente, mas colocando que, portanto, não era coisa de ninguém, nenhum outro. E conforme ele disse anteriormente, se vocês têm muita gente trabalhando na edificação da igreja, entretanto foi eu que gerei vocês, mas não foi coisa minha, é operação de Deus. É isso que está afirmando e reafirmando agora no capítulo 2. Assim, tendo visto esse texto, vamos para o primeiro parágrafo do nosso material, que é distribuído em classe. Nestes versos, Paulo descreve a simplicidade e aparente fraqueza do evangelho. Repito, nestes versos, Paulo descreve a simplicidade e aparente fraqueza do evangelho. Sua mensagem aos coríntios resumia em Jesus Cristo e este crucificado. Nada de palavras agradáveis, nada de razões humanamente plausíveis e convincentes. Tudo o que o apóstolo tinha a dizer era que Deus enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. O que mais? Todo aquele que nele crê será salvo da condenação. Acrescente-se a isto que a própria condição do apóstolo, enquanto esteve entre os coríntios, foi em fraqueza e em temor e em grande tremor. Até aqui. Então observe bem Paulo voltando sempre ao mesmo assunto. Jesus Cristo, este crucificado, é desta forma que alguém alcança o perdão dos pecados e acesso a Deus. Nada mais. Já terminamos toda a pregação do evangelho. Por isso que também na carta de Paulo a Tito, ou palavra bonita e resumida, né? Quando diz a palavra que na plenitude dos tempos se manifestou a graça de Deus, ensinando-nos que, renunciando à concupiscência mundana, vivamos neste mundo sóbria, pia e justamente, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Então, resumiu o evangelho todinho. Observe que Pedro, pregando também lá para Cornélio, ele falou umas poucas palavras e o povo já entendeu, porque a graça de Deus estava junto. Pronto, já foram batizados com o Espírito Santo. Então não é coisa assombrosa que tem que fazer um curso e depois de tantos anos aí você é mestre no evangelho de Cristo Jesus. Não é isso. É coisa simples, muito simples. Aquele endemoniado em Gadara, o que ele aprendeu do evangelho? Ele andou com Jesus 3 anos para depois ser pregador em Gadara. Que nada. Foi curado ali, foi liberto ali, queria seguir Jesus. Jesus disse: não, fica e testemunha para os outros. Pronto, pregador de uma experiência só. Mas era o suficiente para libertação, exemplo vivo nele mesmo, e cura e também salvação. Coisa simples, o evangelho e poder de Deus. É isso que Paulo vai estar dizendo. Agora, nesse texto que aqui disse isso, coloca Paulo que esteve eles em fraqueza, em temor, em grande tremor. Por que causa ele cita isso? Não tem nada escrito explicando. Podemos sim lembrar
que por onde ele passava, algum tipo de perseguição havia. Então constantemente ele estava o quê? Em receios, preocupações. Apedrejamento será o próximo ponto? Ou será outra vez uma prisão? Ou será açoites? Que virá agora? Então quando ele ia, também com ele o temor. E lembremos que recente, não sabemos em que período de tempo, Filipos, ele foi açoitado, estava preso, liberto e expulso da cidade, e sucessivamente em cidades seguintes, também sempre com oposição. Então chegou lá em Corinto, como? Quanto temor! O que pode acontecer aqui? Pregar o evangelho sabendo que logo depois estaria sendo açoitado, não é gostoso não. Hoje parece que o pessoal prega o evangelho e depois, tem alguma honraria, não sei, mas precisamos ter cuidado. Paulo ficava atento para ver o que viria depois, e nesse temor é como ele chegou aos Coríntios, mas não deixou de falar a essência do evangelho: Jesus Cristo morto para perdão de nossos pecados, e nisto, livres do pecado, podendo ter acesso a Deus e até mais, vida eterna. A simplicidade do evangelho. Observem que quando apresentamos já mesmo na lição anterior estes versos 9 e 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, podemos entender também outra parte. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Paulo estava com temor de ir a Corinto. O que vai acontecer lá mesmo? E lembremos, se houve aquilo que eu narrei ou argumentei anteriormente, justifica agora Jesus animá-lo, aparecendo a ele e dizer: não temas, ninguém te fará mal, mas fale, não te cales. Aí sim, aí poderia ter algum ânimo, mas antes, de fato, temor. Continuando, passando a um parágrafo seguinte na nossa lição. Contudo, Paulo tinha um propósito ao anunciar o evangelho na sua simplicidade e aparente fraqueza. Ele não queria que a palavra da cruz fosse confundida com qualquer forma de sabedoria humana, nem que os seus ouvintes fossem convencidos pelos encantos da inteligência filosófica ou da capacidade retórica que tanto agradavam aos coríntios. Se fossem persuadidos pela sabedoria humana, por uma mensagem apoiada em argumentos e razões aceitáveis e embelezada por linguagem refinada, a cruz de Cristo perderia sua razão de ser, tornando-se inútil a fé deles, ou mesmo vã. Vamos considerar esse ponto. Paulo colocando que de forma nenhuma sabedoria humana, palavras persuasivas, coisa alguma, nenhuma forma elaborada para trazer o evangelho, somente falar o que tem que falar na simplicidade do evangelho. Por isso existe a exortação para não deixarmos a simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, se fosse por uma pregação muito eloquente, então os homens estão ajudando a Deus, aí não seria poder de Deus. Mas se por argumentação lógica, filosófica, ou por uma colocação bem equilibrada das palavras, como se fosse um cântico, observe que a gente cantando parece que a mente guarda mais fácil, né?
e isso entrasse na mente, tocasse no coração, então Jesus precisaria vir e morrer. Aí a loucura seria de Deus mandar Jesus morrer para salvar o homem, sendo que não precisava. Mas se eles por si mesmos podem alcançar o céu, então que alcance o céu, que faça a sua torre de Babel para chegar lá. Mas já temos experiência na Bíblia mostrar sempre que o homem não consegue chegar a Deus de forma alguma. Então Paulo não queria saber de nada de eloquência. Por favor, entendamos, Paulo era doutor. Se é para falar difícil, ele saberia falar. É para argumentar em hebraico, em grego, em latim, é com ele mesmo. Mas ele chegava lá, Deus deu seu filho Jesus, tomando o nosso lugar na condenação pelos nossos pecados. Quem crê nisso já está perdoado, porque ele já pagou a dívida. Simples, né? Simples. Tão simples. Então quem esperava uma coisa e desprezava, mas aí está a mensagem que de fato salva, o fato que justifica Jesus vir. Se tivesse outro jeito, Deus pouparia Jesus. Não tendo outro jeito, em grande amor de Deus para conosco, mandou Jesus para passar o que passou. Um pai mandando o próprio filho à morte para beneficiar os transgressores por aí. Não. Foi muito amor, porque não tinha outro jeito. Se tivesse outro jeito, Deus poupava seu filho. Não, deixa. Eu vou mandar um super filósofo para eles lá. Alguém que não vai nem pregar, vai cantar a mensagem de salvação. E pronto, eles serão convencidos. Perdoe insistir nisso, mas que Paulo sentia. Ele percebia isso. Então pregava a simplicidade. Por isso nós temos tantos testemunhos de gente sem cultura nenhuma, muitas vezes pregados, servos, no tempo antigo essa palavra era usada, escravos que com seu senhorio falava meia dúzia de palavras, o senhorio se rendia quando dava entrada, permissão para a palavra simples do evangelho entrar no coração, e se convertiam. Pronto. Natanael não foi assim. Felipe chegou a ele e falou alguma coisa a respeito de Jesus, ele não creu de jeito nenhum. Na hora que Jesus disse: eu te vi quando Felipe te falava estando tu debaixo daquela árvore. Aí pronto, o Senhor é o Cristo, o Senhor é meu Deus. E pronto, mas peraí, eu não falei nada ainda. Ele já creu. Simples, fácil. Vai compreender agora como que aquela mulher Cirofenícia aceitou aquela palavra tão dura. Não se tira dos filhos para julgar os cães. Mas para aquela mulher foi um ponto adequado, uma simplicidade que ela entendeu. Mas vamos ver a palavra que nós temos. Observem em 1 Coríntios capítulo 1, da lição passada, no que Paulo se baseava ao dizer: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Verso 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas continuemos um pouco mais. Num terceiro parágrafo, ainda considerando a simplicidade e o poder do Evangelho, assim está colocado: por outro lado, o apóstolo contava com um poderoso e suficiente argumento para o seu ministério. Sua palavra e pregação consistiam em demonstração de espírito e de poder,
não apenas os milagres que acompanhavam o seu ministério, que certamente também não faltaram em Corinto, comprovavam a origem divina do Evangelho. Se os coríntios, contra toda a aversão gerada pelo escândalo, loucura ou fraqueza da cruz, haviam simplesmente crido, Paulo afirma que essa fé não estava apoiada em nada mais do que no poder de Deus, que era o que o apóstolo almejava. Só podia crer na cruz de Cristo aquele que fosse convencido da sua eficácia para salvar os homens dos seus pecados. E isso é obra de Deus, conforme ele ainda explicará. Ainda vai continuar falando, ou estaremos tratando disso. Mas observemos bem, quando ele coloca isto, não é sublimidade de palavras, é ele falando na simplicidade e Deus operando, e as pessoas se impactando. A operação do Espírito de Deus na pessoa e demonstração de poder, expulsão de demônios, cura de muitos enfermos. Quanta coisa poderia acompanhar isso, que era o suficiente. Se voltarmos atrás, como é que Pedro se impactou com Jesus? Foi a pesca, lança a rede para o lado direito. Aí Pedro já saiu do barco falando, né? Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Jesus não falou nada, só mandou ele lançar a rede para o lado direito. Ele já entendeu. Ou Nicodemos, mais afinado, chega para Jesus e fala que nenhum homem poderia fazer os sinais, os milagres que Jesus fazia, se Deus não fosse com ele. Pronto, e chega para Jesus aberto, e Jesus fala com ele tremendamente daquele fato dele ser elevado no madeiro, colocado entre os céus e a terra. Pronto. E era doutor. Então, simples, ou alguém muito culto. Entretanto, a simplicidade do Evangelho alcança quando a pessoa dá acesso à operação de Deus, poder de Deus, e é convencido pelos milagres. Se eu não viesse, não tivesse feito os sinais tais quais nenhum outro homem fez, é por colocação de Jesus. E não sei no meio de nós aqui, por exemplo, só aqui, quantos não foram alcançados por Deus, talvez uma operação simples de Deus, uma cura, resolução de um problema. Pronto. E a pessoa já vem para Cristo e firma-se no Evangelho, aqui nos muitos anos da sua jornada neste mundo, sem se desviar, firme no Evangelho, para depois ainda ter a vida eterna. Muito bem, continuando, só colocando mais uns versos. Observe outras vezes, voltando ao capítulo anterior, onde foi lançado este assunto, e agora Paulo argumenta, podemos estar vendo. Verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, ou é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os professores precisam estar atentos ao expor a lição, que, lembrando, o assunto foi lançado no capítulo 1, lição anterior, e agora Paulo vai argumentando um pouco mais, trazendo explicações, sempre nesse assunto. O Evangelho, nesse tópico nosso, simples, mas poder de Deus. Assim, continuando, passando em sequência ao segundo tópico do nosso desenvolvimento, a sabedoria divina do Evangelho. Paulo vai argumentar, e vejamos esta argumentação
agora colocado para nós, da nossa leitura bíblica, os versos 6 até o verso 9. E assim, no texto bíblico, nós podemos estar lendo, versos 6 a 9. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Verso esse que muitos só tomam no aspecto da glória celestial esplêndida que está reservada para o homem, que ele nem atina com a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para ele no céu. Mas vamos entender, é agora, não passou pela mente humana. Nenhum de nós, vamos dizer, considerou esta possibilidade. Não, ela foi dada inteira para nós da parte de Deus. Então não é só o que do porvir que vamos receber ainda, ou ver nos lugares celestiais, que é que Deus preparou. A própria obra de salvação nossa agora também não foi plano de homem, nunca homem algum imaginou isto. Nunca, nunca, nunca. E de modo geral, nas instituições religiosas do mundo inteiro, não só do cristianismo, nas instituições religiosas, o homem pensa que precisa fazer alguma coisa para alcançar a Deus. Então vem as normas filosóficas, os procedimentos tidos como piedosos, e renúncias, e autoflagelação, e ídolos, e outras coisas mais. Mas Deus preparou algo por inteiro e Deus já feito, porque era uma coisa que só Ele podia fazer. Perdoe voltar. Imagine no passado os homens achando que de tijolo em tijolo um em cima de outro ia chegar ao céu. E hoje nós temos avião, não chega também. Então vamos mandar uma espaçonave, também não chega, só chega ali no outro planeta aí, no final do sistema solar. Mas o sistema solar é uma areiazinha comparado com o tamanho do universo. Então observem, Deus na sua criação mostra que ninguém chega ao máximo do que Ele fez visível. Agora imagine vamos dizer assim, as implicações de justificar-nos diante de um Deus tão grande e tão poderoso e tão santo. Precisa muito mais. Continuando, passamos então agora nesse segundo tópico, a sabedoria divina do Evangelho. Consideremos dentro do nosso material de classe. Apesar de todas as aparências em contrário, o Evangelho é uma perfeita expressão da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. É claro que somente os que creem, os perfeitos, são capazes de perceber a maravilha e grandiosidade do que Deus realizou na cruz do Calvário. Nela foi desvendado o seu eterno propósito, antes oculto em mistério, de salvar os homens dos seus pecados através do sacrifício de Jesus, e assim prover tudo o que era necessário para a nossa redenção, para a nossa glória. Nada próprio dos homens, nada próprio dos homens, mas de Deus, uma verdadeira sabedoria. Aí
vem sempre aquilo que está já colocado, no que também Jesus se alegrou. Olha, mas se alegrar nisso? Em que Jesus se alegrou? Que o Evangelho era alcançado pelos simples. Pelos simples. Graças te dou, ó Pai. Jesus emocionado, vamos colocar assim, comovido. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste isso aos pequenos. Mas por outro lado, ocultaste dos que se entendem ser sábios. Então é uma sabedoria, então é sabedoria separada da sabedoria do Evangelho. Sabedoria de homens que não conduz a nada, e a sabedoria de Deus, que é poderosa e que é eficaz na transformação do ser humano, com capacidade isso de chegar à vida eterna. Aí está colocado de certa forma isto: sabedoria divina para os que creem. Mas continuando um pouco mais no nosso texto, ainda temos um segundo parágrafo, mas permanece o fato de que esta sublime sabedoria nada tem a ver com aquilo que o mundo reputa como sabedoria. As realizações do gênio e talento humanos, mesmo entre os mais sábios e poderosos, os príncipes deste mundo, nada tem produzido além de orgulho, vanglória, guerras e destruição. Além disso, aquilo que os homens reputam como sabedoria jamais os levou ao conhecimento do Deus verdadeiro. Antes os tem levado a negligenciarem o testemunho da criação e da consciência. E mesmo quando a sabedoria divina se manifestou na sua plenitude em Cristo Jesus, os líderes deste mundo unanimemente o rejeitaram, crucificando o Senhor da glória. O próprio fato de que entre os crentes de Corinto não havia muitos grandes e importantes segundo o mundo já havia sido citado anteriormente. Muito bem, aí está. O que a sabedoria dos homens faz? Ou vem a construir? A sabedoria do homem constrói tanta coisa, um avanço da medicina em várias etapas de profundidade que nem sei dizer. Mas o mundo está mais cheio de enfermidades que antes. Que sabedoria é essa? Que avanço é esse da medicina? Ah, mas o homem faz bomba atômica. Ah, se mata. Oh, que sabedoria. Uma grande construção para matar bastante. Eu não estou entendendo. Ah, constrói os automóveis que a gente corre facilmente para lá, para cá. E depois ficam obesos. Então não é bem uma sabedoria. Ou está desajustado isso aí? Vamos perceber, irmãos. Aquilo que para os homens parece ser grande coisa, está destruindo o homem. Sendo orgulho de uns e de outros, uma vanglória, e uns se soberbecendo sobre os outros, levando a disputas terríveis, pequenas como numa Copa do Mundo, e disputas grandes com guerras tremendas. Que sabedoria é esta que só leva à destruição? Então o homem tem que parar e pensar melhor. Enquanto que a simplicidade do Evangelho é essa, em que Jesus chega: eu quero que você seja limpo. Ser limpo. Ficou limpo. Lázaro, sai para fora. Ué, e o Lázaro saiu, mas não estava morto de 4 dias? Já não estava em decomposição? Qual plano de saúde Lázaro usou para ter esse benefício? Eu não estou entendendo. Agora vamos colocar esse pessoal numa clínica especial aí para ver se ressuscita um morto. Não ressuscita ninguém, não está nem conseguindo. Nem contra o pernilongo estão vencendo, estão perdendo e bastante.
Nós temos que cair numa realidade, irmãos. O que os homens chamam sabedoria, Deus chama loucura. Agora, vamos levar em conta o que o homem chama loucura? Se ele não está vendo a loucura da sabedoria dele? Eu acho que temos que parar para pensar. Agora, se nós observarmos a revelação divina, os impérios antigos eram melhores do que o avanço tecnológico de hoje. Aos olhos de Deus, a grande Babilônia e todo o seu poderio, o poderio do império caldeu, era ouro. Era ouro. Toda aquela conquista e poder ou riqueza do Medo-Persa, Medo-Persa, sim, era prata. E o grego com aquelas artimanhas e etc., era cobre. O Império Romano com aquela rigidez e ao mesmo tempo dureza de tratar as coisas e os povos na sua dominação, ferro. E hoje, barro. É a revelação do capítulo 2 de Daniel. Nós temos que acordar para ver isso. Não tem médico que, por mais formado que chega, que toca no olho de alguém ou faz um barrinho com cuspe e põe no olho de alguém e está curado. Mas espera aí, precisamos parar e pensar o que é que de fato é sabedoria. Sim, no Evangelho há sabedoria a este ponto, mas não é de homens nem de estudo de homens, mas é algo de Deus. Está claro nessas poucas observações. Assim, lembremos que Paulo, em Romanos capítulo 1, deixa como algo que assusta a muitos: porquanto, tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A sabedoria de um homem construir uma imagem, se prostrar diante dela e dizer: você é o meu Deus, me ajuda. Mas quem fez a imagem? Ah, fui eu. Você não fez? Se você fez, você tem mais poder sobre ela do que ela sobre você. Coisa mais simples. E mostra que a sabedoria do homem conduz a absurdos. A absurdos. O que Paulo, em Romanos, mostra. E por causa disso, o homem chega a absurdos como esse, né? O gênero, para falar para a criança qual o gênero que ela vai ter, escolhe qual que você quer, já não está no ventre estabelecido, e por milênios nunca se dependeu disso. Opa, tem alguma coisa aí fora de lugar. Enquanto Deus faz macho e fêmea para se completarem e gerarem vida, os homens acham esplêndido mesmo sexo, que não gera vida nenhuma e nem se completa. Não dá para entender. Essa sabedoria, aí sim é loucura. Se não fosse loucura, não tinha tanto suicídio como existe entre aqueles que estão com liberdade para desfrutarem do prazer. Mas ainda em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, nos textos que estamos apresentando agora, ainda leio: porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Se Corinto era a vizinha, uma cidade vizinha de Atenas, onde tinha o máximo, vamos colocar na linguagem de hoje, da ciência, do conhecimento, da sabedoria do mundo, mas em Corinto quem aceitou o evangelho foram os simples.
Os simples, que poderiam sim chegar num endemoniado e dar ordem ao espírito que tomava conta daquele ser para ir embora, e o endemoniado, agora não endemoniado, mas liberto, no seu juízo completo. Simplicidade, mas observe, sabedoria de Deus atuando. Continuando um pouco mais, ainda um terceiro parágrafo do nosso material de classe, podemos estar lendo. Paulo ainda afirma que tudo isso aconteceu em cumprimento ao propósito de Deus, como está escrito, para que ninguém se gloriasse contra ele, apoiando-se em sua própria sabedoria, em seus próprios conhecimentos e capacidades. Aprove ao Senhor realizar a sua grande obra de um modo completamente diferente daquilo que os homens poderiam esperar ou desejar. Ele escolheu um caminho em que as coisas seriam julgadas loucas, fracas, vis, desprezíveis e como que não são. A cruz e todo o benefício que Deus fez se originar a partir dela é aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, e que ele, Deus, preparou para os seus. Totalmente diferente. E lembramos que Deus existia antes do homem, e quando Deus fez o plano para criar um ser para estar com ele na eternidade, isso foi planejado antes da fundação do mundo. E Deus, na sua análise, e com a análise da previsão correta, via que o homem nunca chegaria por si mesmo a Deus. Aprove Deus se revelar pela chamada loucura da pregação. Aí que está. Mas essa loucura, os homens que dizem, enquanto na verdade é sabedoria de Deus aplicada em nosso favor. Mas vamos lá, indo em frente neste assunto, mais alguns versos. Observe, voltamos sempre aos mesmos versos da nossa lição anterior, verso 27, 28 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora, vamos lembrar que Jesus disse: se alguém não aceitar o evangelho, a mensagem da cruz, na simplicidade como de uma criança, não tem acesso ao céu. Agora, se ele começar a argumentar por razões, conhecimento humano, lógica humana, experiência humana, nunca chega ao céu. Enquanto a criança, numa simplicidade, receber e crer, pronto. Receber e valorizar, pronto. Aí tem salvação. Por quê? Não é pela sabedoria dos homens, mas é algo poder de Deus. Assim colocado, vamos dar sequência ainda no nosso estudo do capítulo 2 de 1 Coríntios, observando o nosso desenvolvimento previsto com o tópico 3, a espiritualidade do Evangelho. Aí são os versos 10 a 16 que nós estamos agora lendo e apresentando aos nossos irmãos. Vejamos, portanto, verso 10 em diante. Quando diz a palavra assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aí está a colocação do texto bíblico, a escrita de Paulo, dentro do assunto de que o Evangelho é algo de ordem espiritual, é coisa de Deus dada ao homem. No texto que acabamos de ler, observem no verso 10 a expressão Deus nolas revelou, ou depois no verso 12, recebemos o Espírito que provém de Deus. Aí vem as colocações e argumentação que estaremos fazendo nos tópicos ou nos parágrafos seguintes do nosso material. Vamos estar bem entendido nesse assunto. O texto foi bem claro. Ou seja, de outra forma, existe uma língua, uma linguagem de Deus. E quem vai entender? Quem conhecer a linguagem de Deus. Mas quem conhece a linguagem de Deus? Se Deus primeiramente não ensinar. Agora o homem, na sua forma de ver as coisas, não vai compreender nunca as que são de Deus. Entre os homens mesmo, uma certa cultura ou gente de uma certa cultura não entende a cultura do outro, e às vezes ri, ou zomba, ou fica parado procurando em algum lugar a explicação, mas cada um na sua linguagem entende-se muito bem. Agora imagine se os homens entre eles não se entendem, como vão entender Deus a quem não vem? E aí lembrando da palavra que Paulo mesmo chegou a dizer, vamos atentar para as coisas que não são visíveis, que são a realidade eternas, porque as coisas visíveis são temporais, passam logo, e são terrenas, físicas, não é de Deus. Só nisso aí já dá para entender esse aspecto, que se não for dado por Deus, ou alguém receber como algo de Deus, nunca de fato vai compartilhar o benefício deste Evangelho. Assim, no nosso primeiro parágrafo do nosso tópico 3, a espiritualidade do Evangelho. Lendo então o primeiro parágrafo, ou aqui apresentado em resumo, chegamos então ao ponto em que Paulo explica como alguém chega ao conhecimento de que a cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Embora estas coisas pertençam à sabedoria de Deus, à sua mente e vontade insondáveis, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ou seja, esse conhecimento precisa ser revelado aos homens pelo Espírito de Deus, assim como somente o homem conhece a si mesmo, no mais íntimo e oculto do seu ser, em seus pensamentos, intenções e vontades. Do mesmo modo, somente o Espírito Santo conhece a mente e vontade de Deus. Ora, se recebemos o Espírito que provém de Deus, logo é porque Ele quis nos comunicar os seus pensamentos, intenções e vontades quanto ao que nos é dado gratuitamente na cruz. Olha como Paulo coloca aqui de uma forma tão simples, acessível para nós. Quem é que compreende o homem? Senão ele mesmo. Ou a expressão dele, o seu espírito que conhece
os seus pensamentos, os seus projetos e pronto. O homem se conhece. Abre parênteses. Um pouco. Um pouco. Porque nós não conhecemos bem a nós mesmos. Mas ninguém sabe o que eu penso, o que planejo, senão eu mesmo. Agora, aí Paulo coloca, e Deus, quem conhece o que Deus está pensando ou fazendo, ou como que Ele é na sua natureza, senão o próprio Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus que entra nas profundezas de Deus, conhecendo o que é próprio de Deus, o Espírito de Deus. Para nós conhecermos o que Deus pensa, Deus nos deu do seu Espírito. Ele sonda lá e revela cá. Ou não somos morada do Espírito de Deus? Aí, pronto. Se temos Deus em Espírito em nós, pronto. Ele aí sim revela. Agora aí vamos entender qual a linguagem que alguém vai entender. É a linguagem que o Espírito de Deus fala, e o seu próprio Espírito em nós vai entender. Então é uma comunicação. Para sermos salvos, primeiro Deus tem que nos dar algo como um decodificador das intenções de Deus, para a gente entender. Senão nós não entenderíamos. Por isso que Paulo coloca em Efésios de uma forma diferenciada. Vou colocar assim: estando nós mortos em pecados e ofensas. Mas vocês estavam mortos, então não tem jeito. Mas estando morto, Deus nos vivificou. Então Deus primeiramente nos deu vida e a revelação da sua salvação. Senão, mortos ficaríamos. Então Deus tem que atuar onde está a espiritualidade do Evangelho, ou seja, Deus operando em nós para podermos alcançar o que dele provém. Sem mim nada podeis fazer. Deus primeiro vem. Noutra passagem, mesmo em Corinto, mais à frente, vai dizer daqui a pouco: é Ele que fez vir a luz do Evangelho a nós, para nós podermos enxergar os benefícios do Evangelho. Agora, se alguém não quer a luz de Cristo ou do Evangelho, entra nas trevas e ali não terá compreensão de nada, e nas trevas não se vê nada do que é revelado pela luz. São formas de se colocar e que Paulo colocou aqui na sua argumentação no final desse capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Continuando um pouco mais, vejamos num parágrafo segundo do nosso material. A seguir, o apóstolo esclarece que as coisas da sabedoria divina foram reveladas aos crentes pelo Espírito Santo, mas que elas precisam ser comunicadas em uma linguagem correspondente, espiritual, sem adornos ou disfarces próprios da sabedoria humana. A palavra da cruz não pode ser entendida nem explicada melhor do que pelo Evangelho, no qual as coisas espirituais são comparadas com as espirituais. Por esta razão ele exorta Timóteo em outro lugar a conservar o modelo das sãs palavras que dele havia ouvido, guardando o bom depósito do Espírito Santo. Agora a gente pode entender que quando pessoas tinham revelação de Deus, exemplo, nos sonhos e visões, eles ficavam só com a visão ou com o sonho. Faraó sonhando ficou com o sonho: vacas gordas, vagas magras, espigas cheias, espigas vazias. Chama os sábios. O Egito não conseguiu nada, manda para a Grécia.
A Grécia estaria até hoje discutindo o assunto lá. Das muitas suposições. Mas coloca para José, no qual há um espírito excelente, o Espírito de Deus estava nele, ele, fácil, é isso e isso. E tem outra coisa, Deus tem pressa de fazer. Mas por que tão fácil assim? Agora nós compreendemos? Agora nós compreendemos, porque foi traduzido para nós, da sabedoria incompreensível de Deus, foi traduzido para o nosso entendimento, nas palavras de José. Ou então vai para Daniel, ninguém sabia nem o sonho, a Deus, ou a Daniel, por Deus é revelado. Aí ele passa para Nabucodonosor. Mas é tão fácil assim, ninguém percebeu? Depois que colocou para nós, que é aberto o caminho, ou como alguns dizem, está colocado as pedras para nós, é só ir pelo caminho das pedras da revelação. Pronto, fácil. Mas voltemos. É algo espiritual, é coisa que se dá em nível de uma área, de uma natureza divina, a natureza de Deus tendo em nós um reflexo. Aí pronto, as coisas se colocam. Mas pela carne? Não, pelo Espírito de Deus, que deve estar em nós. Agora, se nós não damos acesso ao Espírito de Deus, como vamos compreender? Não tem jeito. Por isso que Jesus disse, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Vou colocar do Espírito Santo. E Paulo, quando vai falar em outro lugar, ele vai dizer: vamos pregar, vamos falar, vamos testificar de Cristo, usando que palavras? De entendimento, mas ao mesmo tempo pelo Espírito e pelo entendimento. Mas tem hora, irmãos, que vão compreender Davi compondo o salmo. Quem vê o salmo de Davi está sem coerência. Mas para quem tem o Espírito de Deus, uma pérola no meio de tantas palavras, a parte de revelação ou predição que o Espírito de Deus fazia fluir da boca de Davi. Por isso, quem lê a Bíblia, se tem o Espírito de Deus, entende alguma coisa. Mas se não tem o Espírito de Deus, não entende, ou se confunde mais ainda. Mas continuando nesse assunto, nesse tópico 2, por favor, vamos seguir. A seguir, o apóstolo esclarece que as coisas da sabedoria divina foram reveladas aos crentes pelo Espírito Santo, mas que elas precisam ser comunicadas em linguagem correspondente, espiritual, sem adornos ou disfarces próprios da sabedoria humana. Perdoe repetir isso aqui, mas sinto muito. Eu vejo hoje muitos pregadores famosos, que agora estão mais movimentando o público do que, na verdade, trazendo o Evangelho. Ficaram famosos, mas o que os levou a ser famosos? Vai olhar a pregação inicial dele, era a palavra de Deus, mas depois ficou como pregador de fama. Aí fala meia dúzia de palavras, o povo já cai já em delírio, e ele já sabe, já joga até aquele joguete de palavra, pronto. E o povo fica em delírio, e o pregador terminou a pregação porque não tem jeito de falar mais. Mas quem falou do Evangelho? O que começou a falar nem concluiu. Perdoe dizer assim, mas precisamos ter cuidado de pregar o Evangelho simples. Se o poder de Deus vem, que seja o de Deus mesmo. Para fechar esse assunto triste e doloroso, já houve, irmãos, e já
temos testemunhos de pessoas que ouviram. Quando o pregador mexeu com o outro, quer ver agora como que eu vou movimentar o povo? Falou as palavras lá como que um jargão de pregador, pronto, aí o povo delirou. Depois ele virou para trás e deu uma piscadinha. Viu? Não falei? Então, o que foi isso? Artimanha do pregador na oratória para comover o povo. E eu pergunto, onde está o Espírito de Deus? Sinto muito. Se existiu isso, de alguém que não exista de outros, o que é doloroso. E Paulo sempre colocava, falar de Deus na presença de Deus, e não mostrar para o outro que ia conseguir fazer o povo delirar com o artifício que ele ia colocar e anunciado para o colega de pregador. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, perdoe falar assim tão gravemente, mas estejam atentos. Estejam atentos. E Paulo, encerrando esse parágrafo, fala: guarda o depósito, o bom depósito do Espírito Santo, porque se o Espírito estiver acompanhando, ele vai dirigir o que deve ser falado a cada momento, e não por alguma coisa que os homens podem falar. A palavra para Timóteo foi essa: conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Se tivermos Espírito Santo numa pregação para alguém, vamos fazer uma colocação. Para outro, a colocação do Evangelho será um pouco diferente. Por exemplo, para alguns você fala contra a idolatria, ele entende e aceita. Para outros, se você falar da idolatria, você afasta. Então tem que saber o que colocar a cada momento. E quem revela? É o Espírito Santo que está em nós e que está também naquele que vai ouvir. E o Espírito Santo identifica, ele vai entender com essas palavras, com este exemplo, e ponto. Aí, pelo que, quando vamos evangelizar, temos que falar o que o Espírito nos leva a falar, e não aquilo que nós queremos falar. É o melhor, é o correto. Não vai falar em línguas estranhas, por favor, não entenda isso. Porque se falar em línguas estranhas, ele não vai entender nada. Você que já tem a interpretação, vai falar do jeito que o Espírito Santo vai te colocar para falar. Aí ele vai entender. Mas a emissão do benefício do Evangelho foi via Espírito Santo para o outro que tem o Espírito Santo também conhecer que é de Deus, e assim entender, aceitar e nele haver o efeito que precisa haver. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo, nesse tópico terceiro, a espiritualidade do Evangelho, esta passagem se encerra com uma consideração sobre a diferença entre o homem espiritual, o crente, e o homem natural, o incrédulo. O homem espiritual discerne bem tudo, tanto as coisas naturais como as espirituais, porque tem o Espírito de Deus, ao passo que o natural não entende as coisas espirituais, nem discerne os que são espirituais. Quem pode instruir os espirituais? Os filósofos, os retóricos, os sábios segundo o mundo? Somente aqueles que têm a mente de Cristo, como o apóstolo e os demais ministros do Evangelho. Nós temos a mente de Cristo. Essa declaração levará ao assunto do capítulo seguinte, que estudaremos na próxima lição. Mas atentemos bem isso. Quem é espiritual entende aquilo que vem do Espírito de Deus, ou que vem de alguém que tem o Espírito de Deus. Agora, o que é espiritual discerne até o que é não espiritual no outro, que é carnal. Mas o carnal não entende
nada do que é espiritual. Aí estamos, nós temos a mente de Cristo. Como é isso? Na verdade, em outras palavras, quem tem o Espírito de Deus nele e entende a linguagem do Espírito, porque aprendeu a observar, obedecer, para depois falar segundo aquilo que o Espírito de Deus quer. Mas continuemos um pouco mais. Nesse assunto que estamos trazendo, já temos frisado várias vezes que temos trazido algo que foi apresentado no capítulo 1, lição anterior, e que agora o apóstolo Paulo argumenta um pouco mais. Só que esse capítulo 2 vai conduzir ao capítulo 3, onde Paulo vai continuar o assunto e voltar ao início de tudo, a divisão entre os coríntios. É a sequência do nosso estudo. Mas concluímos agora a presente lição desta forma que agora apresentamos. O Evangelho, a palavra da cruz, é uma mensagem simples e poderosa, completamente eficaz para salvar todos que crerem. Não precisa dos artifícios da oratória e inteligência humanas para auxiliá-lo nesta obra. O poder de Deus se manifesta precisamente quando a sabedoria dos homens é posta de lado e a cruz de Cristo recebe toda a centralidade na pregação, seja para a confusão de alguns, levando-os à incredulidade, seja para a conversão e fé de outros, levando-os a se gloriarem na sabedoria de Deus, revelada em Cristo Jesus. Colocando uma palavra que depois também será vista mais à frente, o Evangelho é o bom cheiro de Cristo nos que se salvam, mas também continua sendo bom cheiro de Cristo naqueles que se perdem. Mistério é esse, ou seja, a sabedoria e poder de Deus e bom cheiro do Evangelho continua. É bom cheiro, é sabedoria, é poder. Agora, para quem não recebe, para eles é confusão, loucura. Mas para os que creem, é todo benefício da parte de Deus, e nunca deixará de ser. O homem algum, por mais que ele argumente contrário ou resista à revelação das coisas de Deus, não diminui o poder de Deus, não diminui a sabedoria de Deus, porque quem pode questionar a Deus? Mas assim, nessa lição concluímos, tendo desenvolvido o nosso assunto nesses 3 tópicos: a simplicidade e o poder do Evangelho. Precisamos de humildade, tal como uma criança, para que o Evangelho seja por nós entendido e depois traga os seus benefícios. A sabedoria divina do Evangelho não é coisa de homens, é coisa de Deus. E a espiritualidade confirma quando que tão somente pelo Espírito de Deus, e isso sendo dado a nós, nós chegamos à salvação, o benefício maior deste Evangelho, que é incompreensível pelos homens. E assim estivemos vendo esta lição com o texto áureo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 2 homens querem chegar a Deus. O primeiro apresenta frutos do campo, resultado do seu esforço e dedicação. Não alcançou Deus. Vem o outro, apresenta algo que nunca se conjecturou existir e poder fazer. Apresentou a Deus sacrifício de uma vida e foi aceito. Vida essa que ele não pôde fazer,
não pôde trabalhar nela, mas uma vida que procedeu de Deus, ele devolveu em oferta. Foi aceito. Este é Abel. Ou seja, o evangelho pregado no início. E o outro apresentou aquilo que ele trabalhou, que ele cuidou, no que ele teve participação e podia se gloriar. Não foi aceito. Por quê? Não é eficaz para fazer o homem ter o perdão de seus pecados e acesso a Deus. Ali está o início deste nosso assunto, para entendermos que, de fato, se não for por dar acesso ao Espírito de Deus, o homem não chega a Deus de forma nenhuma. Portanto, continua aquela palavra: hoje só ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.